com Deus. Fala com o seu irmão, ande com Deus. Essa é a sua meta para 2025. Ande com Deus. Pensando na criação do homem, você precisa entender para que Deus nos criou. É uma coisa extremamente importante eu entender a grande razão do porquê Deus me criou. Existe um catecismo, gente, de Westminster. Esse catecismo ele foi feito, foi concluído em 1647 por teólogos ingleses e escoceses. É uma confissão de fé dos presbiterianos. E a primeira pergunta que esse catecismo traz é: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é... Isso era um celular. Qual é o fim supremo e principal do homem? Aí ele responde: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Esse é o fim supremo e principal do homem. Lá em Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim, e eu vou ler essa passagem na NAA, diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos o que, gente? Para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Fala assim comigo: eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Essa é a razão da nossa criação. Nós só temos sentido na vida quando nós vivemos primordialmente para o louvor da glória de Deus. É interessante que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a esbarrar com várias genealogias. Eu lembro que a minha primeira decepção com a Bíblia, eu tinha 13 anos. Eu ganhei um Novo Testamento, aqueles pequenininhos, que os gideões entregavam nas escolas, que começa com o livro de Mateus, é todo o Novo Testamento, e Salmos e Provérbios. Eu nem sei se ainda entregam isso nas escolas, não sei se ainda entregam. E o Evangelho começa com que livro, gente? O Novo Testamento. Começa com Mateus. Mateus, o que tem na primeira... Por favor, Gustavo, coloca para mim o capítulo 1 de Mateus, aí para mim. Na NAA. Olha como começa Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Próximo. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E assim vai, até chegar em Jesus. Agora imagina, você não tem nenhum contato com nenhuma experiência com a Bíblia, e a primeira coisa que você dá de cara é com uma genealogia. Lógico que eu li só alguns versículos, depois assim, que coisa mais chata. Fechei o Novo Testamento e só fui abrir a Bíblia aos 20 anos de idade, quando eu tive minha experiência com Jesus. Mas ninguém nunca me explicou a importância para Deus da genealogia. Uma das coisas importantes que eu quero trazer para você sobre a questão da genealogia é que a genealogia em Gênesis nos ensina que, primeiro, Deus se importa com pessoas. É a primeira coisa que a genealogia me diz, porque ele vai falar de gerações.
Então, se Deus está falando sobre gerações, é porque Deus está muito interessado em pessoas. Quando Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, lá no livro de Jeremias, você vai ver que uma das coisas que eles foram consultar era o livro da genealogia, para saber aonde cada família, da onde cada família pertencia. Então, a genealogia na Bíblia nos mostra que Deus se importa com pessoas. Uma outra coisa importante que a genealogia nos ensina, que Deus sempre preserva um remanescente piedoso em épocas de sombra. Quando toda a terra se corrompeu, lá em Gênesis, e que isso pesou o coração de Deus, que diz a Bíblia que Deus ficou triste por ter criado o homem. Quem encontrou favor diante de Deus? Quem lembra? Noé. Então Deus sempre preserva um remanescente. Existem horas que nós falamos assim, o mundo está perdido, ninguém quer saber de Deus. Querido, existe muita gente interessada sim em Deus e queimando em Deus e buscando Deus todos os dias, alucinadamente. Deus sempre preserva um remanescente piedoso em época de sombra. Outra coisa importante que a genealogia nos ensina, destaca, escuta isso, pai e mãe, destaca a importância dos relacionamentos familiares que preservam de geração em geração os preceitos divinos. Qual é a primeira escola dominical que o seu filho frequenta? É dentro da sua casa. É você que tem que ensinar a ele, a ela, os princípios da palavra. É com você que ele tem que aprender de Deus. E as crianças, elas vão aprender não por aquilo que você fala, simplesmente, mas por aquilo que você vive, porque isso marca a vida de uma criança. Quando ela vê o pai e a mãe buscando a Deus, quando ela vê o pai e a mãe ensinando, e não apenas ensinando, mas vivendo aqueles princípios, isso é extremamente importante. Então, a genealogia, ela destaca a importância dos relacionamentos familiares que preservam de geração em geração os preceitos importantes da Bíblia. Agora, uma coisa que é também interessante que a gente observa quando estudamos as genealogias. É importante notar que nas genealogias, a Bíblia sempre prioriza contar aquilo que é mais relevante, ou que é característica que mais se destaca na vida de seus personagens. Quer ver uma coisa? Existe uma mulher que está na genealogia de Jesus, Raabe. Quem foi Raabe? Pode falar, gente. Uma prostituta. Pode falar, porque a Bíblia não esconde que Raabe foi uma prostituta. E uma prostituta estava na genealogia de Jesus. E aí, por favor, Gênesis 4:20. Gênesis 4:20. Daqui até chegar no nosso personagem, nos nossos personagens centrais da noite. Gênesis 4:20. Ada deu à luz a Jabal. Está na NVT? Tá, né? Ada deu à luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, deixa no 4:20, por favor, Gustavo. Este homem, ele foi conhecido, sabe o quê? Por um criador de gado. Quem foi Jabal? Criador de gado. Está lá na genealogia, que Jabal foi criador de gado. Agora, vamos lá, vamos ver o irmão dele. 4:21. O nome de seu irmão era Jubal,
que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, enquanto um irmão é conhecido por ser criador de gado, o outro é conhecido por ser músico. Foi reconhecido pela habilidade de produzir sons musicais perfeitos. 4:22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Já Tubal-Caim, ele foi hábil na fabricação de ferramentas de cobre e ferro. A sua marca era ser um bom ferreiro. Essa era a marca de Tubal-Caim. Agora existe dois personagens centrais da Bíblia, logo após a queda. Um nós falamos, Noé. Qual é o outro? Quem lembra? Gênesis 4:22. Não, desculpa. Gênesis 5:24, não é isso? 5:24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou junto para si. O que foi que Enoque fez, gente? Andou com Deus. Enquanto todos aqueles homens, eles foram conhecidos, que nós citamos ainda há pouco, foram conhecidos por aquilo que eles faziam, Enoque foi conhecido por andar com Deus. E uma coisa interessante, dê para mim alguns versículos antes, falando sobre Enoque, por favor. O que foi que Enoque fez, gente? Andou com Deus. Ok. Um pouquinho antes. Vamos lá. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Próximo. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Metusalém foi um dos homens mais velhos da Bíblia, certo? Morreu com idade mais avançada. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhas e filhas. Observa que Enoque vivia a vida normal, mas com um destaque: era um homem de Deus. Próximo. Aí diz, Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então, a minha pergunta para você é: o que significa andar com Deus? Enoque, por caminhar com Deus, ele também com certeza repartia com as pessoas sobre a experiência dele com Deus. Porque quando eu caminho com alguém, quando eu vivo com alguém, eu falo desse alguém para as pessoas. Eu falo bem, eu falo mal, mas eu falo. Pensando em Enoque, na sua vida com Deus, ele compartilhava com os seus filhos, com as pessoas próximas, sobre a sua relação com Deus e o que ele aprendia com Deus todos os dias. Uma coisa importante, algumas coisas importantes, quando nós pensamos o que significa andar com Deus. Primeiro, andar com Deus é o andar pela fé. Lembra que eu comecei a minha fala falando sobre a nossa necessidade de conhecermos a Deus pela Bíblia. Eu só posso andar pela fé se eu conhecer o Deus que a Bíblia me ensina. Andar pela fé é andar firmado naquilo que Deus diz, naquilo que a sua palavra diz. Lá em Hebreus 11:5 diz assim, olha o que diz: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si.
porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Aí no versículo 6 de Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Então observa que a Bíblia vai falar, a primeira pessoa que encabeça a galeria da fé é Enoque. Então andar com Deus significa andar pela fé. Andar com Deus significa conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida nesse ano? Qual é a vontade de Deus para aquilo que você tem nas mãos hoje, que você está realizando? Lembre-se o seguinte, que em tudo você e eu temos que procurar glorificar a Deus. Então, andar com Deus significa conhecer a vontade de Deus. Andar com Deus é uma jornada para a vida. Você já se cansou de conhecer alguém? Pensa bem, rapidinho. Você se relaciona com alguém e você está conhecendo intimamente aquela pessoa. Você já se cansou de conhecer alguém? Eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava, quando a gente conhece uma pessoa, ele fala assim: prazer em te conhecer. Ele costumava dizer assim: eu espero ter o prazer de te conhecer. Eu espero ter o prazer de te conhecer. Então, andar com Deus é uma jornada para a vida. Todos os dias Deus quer ensinar para você e para mim alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Andar com Deus significa anunciar o evangelho do reino. Nós precisamos ser arautos de Deus. Um arauto do rei era aquele que transmitia exatamente aquilo que o rei queria dizer. Deus espera que nós sejamos a boca dele e venhamos a transmitir exatamente aquilo que Deus quer dizer para essa geração. Andar com Deus significa andar pela fé, conhecer a vontade de Deus, uma jornada para a vida e anunciar o evangelho. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Uma coisa importante sobre Noé. Com Noé, Deus, o Criador, faz uma aliança para salvar a sua criação. Com Abraão, o Senhor da história faz uma aliança para salvar as nações. Quero que você leia comigo Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou ler na NVT. Diz assim: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus, percebendo que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que o agradavam e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, eles deram à luz a filhos que se tornaram guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado
e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Olha o que diz agora o próximo versículo. Diz assim: Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. E continua falando de Noé. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem o quê, gente? Vamos juntos. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquela época, e andava em comunhão com Deus. Deixa eu te falar. Andar com Deus me dá a você e a mim a possibilidade de não me perverter enquanto e não me corromper, enquanto todo meio que eu me encontro se corrompe e se perverte. Você não precisa ser Maria vai com as outras. Não é porque todo mundo está separando que necessariamente eu tenho que me separar. É interessante, né? Hoje, as pessoas quase dão um Oscar para quem tem um casamento como o do Tião e da Verinha, de 54 anos de casados. Quando alguém pergunta, outro dia a Ana Maria pegou um Uber, e conversando com um rapaz do Uber, não sei como é que foi na conversa, a Ana Maria falou: eu tenho 28 anos de casada. Ele falou: isso é uma vida. Porque ele não tinha nem 28 anos de idade. Então, alguém está casado durante 28 anos? Como é que pode? O que acontece? Fala comigo assim: princípios de Deus. Uma coisa importante que a Bíblia fala sobre a necessidade de nós renovarmos a nossa mente pelo conhecimento da palavra. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, por favor, Gustavo. Romanos 12, versículos 1 e 2, diz aí: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. 2. Não imitem o comportamento. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança de seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita. Observem bem, a comunhão com Deus de Noé, de Enoque, mantinha a mente deles renovada. Fazia com que eles não se contaminassem com o ambiente em que eles estavam. Porque diz a Bíblia, falando sobre os dias de Jesus, ele fala assim, que Jesus vai vir, que nos dias de Jesus, da proximidade da sua chegada, vai ser como nos dias de Noé. E qual eram os dias de Noé? Eram dias que o coração de Deus estava pesado pela iniquidade humana. Os dias que Jesus vai voltar são dias onde o coração de Deus vai estar pesado pela iniquidade humana. Hoje, esse provérbio que você encontra na Bíblia precisa ser vivido. Aquele que está limpo, que se limpe
E a Bíblia fala que aquele que está sujo vai se sujar mais. Lembrei de um senhor que frequentava uma casa, onde eu tinha uma célula lá em São Luís, e ele falando sobre homens e mulheres. Ele dizia assim, falando do homem, né? Ele falando assim mesmo, o homem é um porco, que o homem se suja muito facilmente. Aí ele falou assim, mas a mulher é uma galça. Sabe o que é garça? É garça. É uma garça. Observa quando você vê uma garça pousada no mangue, a maneira como ela coloca o pé dela. Ela sai de lá e continua branquinha. Ela se manteve limpa, apesar do ambiente, vamos dizer assim, sujo, que ela colocou os pés. Deixa eu te falar, querido e querida. O que Deus espera de nós é que nós nos mantemos limpos, apesar de podermos, de muitas vezes, estarmos pisando em um terreno sujo. De estarmos com pessoas de uma índole não boa. Mas aquelas pessoas, elas não mudam a minha forma de ser. Eu consigo entrar e eu consigo sair daquele ambiente preservando quem eu sou em Deus. A minha pergunta para você é: você tem tido prazer de andar com Deus? Deus quer ter você muito próximo nesse ano. Diz a Bíblia que a oração do justo é o seu contentamento. Sabe o que significa isso? Deus tem prazer em nos ouvir. Quando a Vera abre a boca para conversar com Deus, é como se Deus fizesse assim, para tudo, deixa eu ouvir o que a minha filha vai me falar. A oração do justo é o seu contentamento. Esses dois homens viveram em momentos muito difíceis da existência humana. Mas este homem tinha uma singularidade. Eles andavam com Deus. Foi isso que os preservou. O que vai preservar a gente em 2025 é o nosso andar com Deus. O que vai fazer a gente viver a superação, esse ano de superação, é o nosso andar com Deus. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Sabe o que significa isso? Deus tinha tanto prazer em Enoque, que queria ter Enoque muito pertinho. Que Deus possa ter muito prazer em cada um de nós e queira nos ter muito pertinho. Muito pertinho. Quando a gente caminha com Deus e o agrada, tem coisas que a gente não precisa nem verbalizar. A gente só pensa. E Deus, poxa, que surpresa. Eu nem cheguei a falar sobre isso, eu só pensei e Deus já agiu me favorecendo. Que seja assim o seu caminhar e o meu caminhar com Deus. Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte sobre andar com Deus. Andar com Deus é um sublime privilégio. Andar com Deus é encontrar uma fonte inesgotável de deleite. Deus é melhor do que suas dádivas. O abençoador é melhor do que suas bênçãos. Andar com Deus é caminhar seguro. Andar com Deus é andar pelas veredas da justiça. Andar com Deus é marchar resoluto rumo à glória eterna. Posso ouvir o seu amém? Fique de pé.